The singing of the men's choir this evening O coro dos rapazes, lighted memory's fire. cantando nessa noite, reavivou em minha memória e fez-me recordar os hinos que eu cantava quando era menino. Costumamos cantar com fervor: a vida é luta sem quartel, viver é batalhar. Portanto, vinde, meus irmãos, nossa lei é trabalhar. Trabalhar com alegria e cantar, pois para nós e nossa grei trabalhar é sempre a lei. Tínhamos uma regente que nos ensinava a cantar quando éramos meninos. Nós tínhamos que cantar. A irmã Estela agitava a batuta a poucos centímetros de nosso nariz e marcava fortemente o tempo, pesadamente com o pé, fazendo o piso ranger. Quando cantávamos como ela exigia, a irmã Waters permitia que escolhêssemos um hino favorito para cantar. Com exceção, quase sem exceção, escolhíamos Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir? Vinha então o refrão tranquilizador. As ondas atendem ao teu querer, sossegai. Seja em capela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que levam o mestre do céu e mar, pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, pois todos ouvem o teu mandar. Paz, não temais. Sossegai, sossegai. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace, be still. As a boy, Quando eu era menino, conseguia imaginar quão perigoso seria o mar tempestuoso. Contudo, tinha pouco entendimento de outros demônios que podem atentar contra a nossa vida, destruir nossos sonhos, nossas alegrias ou desviar-nos da jornada rumo ao reino celestial. Uma lista dos demônios destrutivos seria muito longa, e todo jovem, todo homem ou idoso conhece aqueles contra os quais precisa lutar. Citarei apenas alguns: o demônio da ganância, o demônio da desonestidade, o demônio da dívida, o demônio da dúvida, o demônio das drogas e os demônios gêmeos da falta de recato e da imoralidade. Cada um desses demônios pode causar grandes estragos em nossa vida. Uma combinação deles pode significar destruição total. Com respeito à ganância, o Conselho de Eclesiastes admoesta-nos a ter cautela. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Jesus aconselhou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Precisamos aprender a diferenciar as necessidades da ganância. Quanto ao demônio da desonestidade, podemos encontrá-lo em diversos lugares. Um desses lugares é a escola. Abstenhamos-nos de colar, falsificar, tirar vantagem dos outros ou qualquer coisa semelhante. Que a integridade seja nosso padrão. Ao tomar decisões, não pergunte o que os outros vão pensar, mas sim o que pensarei de mim mesmo. As instigações para que nos envolvamos com o demônio da dívida são lançadas sobre nós diversas vezes por dia. Quero citar o conselho do presidente Gordon B. Hinckley quando disse: fico preocupado com a imensa dívida que as pessoas deste país, inclusive muitos membros da igreja, estão assumindo nos sistemas de crediário. Somos enganados por propagandas sedutoras. A televisão mostra ofertas tentadoras de empréstimos que chegam a 125% do valor da casa da pessoa. Mas não se faz menção aos juros cobrados. Reconheço que talvez haja necessidade de fazer um empréstimo para a compra da casa própria. No entanto, precisamos comprar uma casa que possamos pagar, reduzindo dessa forma as parcelas que nos serão constantemente cobradas. Eu acrescentaria que não podemos permitir que nossos anseios superem nossos ganhos.
Ao falar sobre o demônio das drogas, incluo, é claro, o álcool. As drogas prejudicam nossa capacidade de pensar, de raciocinar e de fazer escolhas prudentes e sábias. Frequentemente resultam em violência, maus tratos e abuso de filhos e do cônjuge, e podem provocar condutas que causarão sofrimento e dor a pessoas inocentes. Simplesmente digam não às drogas. É uma expressão eficaz da firme determinação de uma pessoa. Isso é apoiado pelas Escrituras. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quando pensamos nos demônios gêmeos, a falta de recato e a imoralidade, eu os tornaria trigêmeos, incluindo a pornografia. Eles andam juntos. Na interpretação do sonho de Lei, encontramos uma boa descrição do poder destrutivo da pornografia. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo que cegam os olhos, que endurecem os corações dos filhos dos homens e conduzindo-os a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Um apóstolo moderno, Hugh B. Brown, declarou: toda falta de recato, inclusive os pensamentos impuros, são uma profanação do corpo, aquele templo no qual o Santo Espírito pode habitar. Quero ler para vocês hoje uma joia tirada da revista The Improvement Era. Foi publicada em 1917, mas se aplica igualmente a nossos dias. Lemos: o costume atual e bastante comum da indecência no vestir, a enxurrada de ficção imoral publicada na literatura, no teatro e particularmente nos filmes, a tolerância dessa falta de recato nas conversas e no comportamento do dia a dia estão fazendo um trabalho mortal na promoção do vício destruidor de almas. Alexander Pope, em sua inspirada obra Essay on Man, declarou o seguinte: o vício é um monstro aterrador, que para ser odiado, basta que o vejamos. Mas se o vemos muito, acostumamo-nos com o seu rosto. A princípio, o suportamos. Depois temos pena e por fim o abraçamos. Talvez uma boa descrição desse demônio seja que se encontra na epístola de Paulo escrita aos Coríntios. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. É infinitamente melhor para todos nós darmos ouvidos ao chamado da consciência e o seguirmos adequadamente. Ela sempre nos avisa como amigos antes de punir-nos como juiz. O próprio Senhor nos dá a palavra final. Sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. Irmãos, há uma responsabilidade da qual nenhum homem pode fugir. Trata-se do efeito da influência pessoal. Nossa influência é sem dúvida sentida em nossa família. Às vezes, nós, os pais, nos esquecemos do que já fizemos como menino. E os meninos, às vezes, envergonham os pais. Lembro-me de como eu gostava de cachorros quando era jovem. Certo dia, peguei meu carrinho de mão e coloquei nele uma caixa de madeira e saí procurando cachorros. Naquela época havia cachorros por toda parte, na escola, caminhando pelas calçadas ou explorando terrenos baldios, que também eram muitos. Quando eu encontrava um cachorro, eu o capturava, colocava-o no caixote e levava-o para casa. Trancava no depósito de carvão e colocava uma tranca na porta. Naquele dia, acho que levei uns 6 cachorros para casa.
cachorros de diversos tamanhos, e os fiz como meu prisioneiro. Não tinha ideia do que faria com todos aqueles cachorros. Não contei para ninguém o que estava fazendo. Meu pai voltou do trabalho para casa e, como de costume, apanhou o balde e foi até o depósito de carvão para enchê-lo. Pode imaginar seu susto ao abrir a porta e dar de cara com 6 cachorros, todos tentando escapar ao mesmo tempo? Alguns deles eram cachorros grandes. Pelo que me recordo, meu pai me disse brandamente, depois de acalmar-se: Tommy, o depósito de carvão é só para guardar carvão. Os cachorros que pertencem às outras pessoas são propriedade das outras pessoas. Ao observá-lo, aprendi uma lição sobre paciência e calma. Foi bom eu ter aprendido, porque algo semelhante aconteceu em minha vida com nosso filho caçula, o Clark. Clark sempre gostou de animais, pássaros, répteis, qualquer coisa viva. Às vezes, isso causava um pequeno tumulto em nossa casa. Certo dia, em sua infância, ele voltou do desfiladeiro de Provo, trazendo uma cobra d'água. Ele deu o nome da cobra de Herman. Assim que chegou em casa, Herman se perdeu. Minha mulher encontrou Herman dentro da gaveta de talheres. As cobras d'água têm um jeito especial de estarem onde você menos espera. Não sei por quê. É um talento das cobras. Bem, Clark transferiu a cobra para a banheira. Colocou uma tampa no ralo, encheu a banheira de água e colocou um aviso dizendo o seguinte: não use esta banheira. Esta banheira pertence ao Herman. Por isso, tivemos que usar o outro banheiro, enquanto Herman ocupava aquela banheira. Mas então, certo dia, para nossa surpresa, Herman desapareceu. Seu nome devia ter sido Houdini. Simplesmente sumiu. Então, no dia seguinte, minha mulher esvaziou a banheira e preparou para ser usada normalmente. Vários dias se passaram. Uma noite, decidi que era hora de tomar um banho demorado. Por isso, enchi a banheira de água morna e entrei tão tranquilamente para ali passar alguns momentos relaxantes da banheira. Estava ali deitado, pensando na vida, quando a água espumosa atingiu o nível do ladrão e começou a escoar por ali. Podem imaginar minha surpresa quando bati os olhos no dreno e vi Herman sair nadando dali, bem na minha cara. Gritei para minha mulher: Frances, o Herman está aqui. Bem, Herman foi capturado novamente e colocado numa caixa à prova de fugas. Então fizemos uma pequena excursão até o Parque Vivian, no desfiladeiro de Provo, onde soltamos o Herman nas belas águas do riacho. Nunca mais vimos o Herman depois disso. Na seção 107, versículo 99 de Doutrina e Convênios, há uma resumida advertência, porém direta para todo portador do sacerdócio. Portanto, agora todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual foi designado com toda diligência. Sempre levei muito a sério esse encargo e procurei seguir esta orientação. Na minha mente, ouço sempre aquela instrução orientadora do presidente John Taylor aos líderes do sacerdócio: se vocês não magnificarem seus chamados, Deus os considerará culpados por aqueles que poderiam ter salvo se tivessem cumprido seu dever. No cumprimento de nossas responsabilidades, aprendi que quando damos ouvidos a um sussurro silencioso e o colocamos em prática sem demora, nosso Pai Celestial guia nossos passos e abençoa a nossa vida e a de outras pessoas. Não conheço experiência mais agradável ou sentimento mais precioso do que dar ouvidos a um sussurro do Espírito e então descobrir que o Senhor atendeu às orações de outra pessoa
por nosso intermédio. Perhaps just one Talvez um único exemplo seja suficiente. Certo dia, just over a year ago, há um ano atrás, after taking care of depois de matters cuidar at the dos office, assuntos do escritório, felt a strong tive a impression forte impressão to visit an de que aged deveria widow who visitar was uma aged viúva idosa at St. que era Joseph's paciente Villa here in do Salt Lake asilo City. para idosos aqui em I drove Salt there Lake City. directly. Fui imediatamente para When I lá. went to her room, Quando entrei em seu quarto, I found it empty. estava vazio. So much for my Perguntei a uma impression. I asked an atendente attendant concerning her onde whereabouts poderia encontrá-la and was directed e to fui a lounge encaminhado area. para um grande salão. There I found Ali this encontrei sweet widow, aquela simpática visiting with her viúva sister conversando and another friend. com a irmã e uma amiga. Tivemos uma conversa muito agradável. As we were talking, Enquanto conversávamos, um homem veio até o salão para pegar uma lata de refrigerante da máquina de vender refrigerantes. Ele olhou para mim e disse: "Why, you're Tom Monson." "Ora, você é Tom Yes, Monson." I replied. Sim, respondi. "And you look like E a você Hemingway." parece alguém da família Hemingway. Ele confirmou, dizendo ser Stephen Hemingway, filho de Alfred Hemingway, Who had served que as serviu my como counselor meu conselheiro when I was a quando eu era bishop bispo many e years que eu chamava and whom I called muito Gene. carinhosamente de Gene. Stephen told E me Stephen that his disse-me father que was seu ill pai estava in the internado same naquele mesmo facility estabelecimento and was near e que death. estava à beira da morte. He'd been calling my Ele name, tinha chamado meu nome and the family had e a wanted to família contact me, tentara entrar em contato but had comigo, been unable to mas find não a telephone conseguira number. encontrar o número de meu telefone. I excused myself Pedi licença immediately and went with e Stephen fui com up to the Stephen room of my até o former quarto de meu antigo conselheiro, where the others of his children onde were seus also outros gathered, filhos estavam his wife reunidos. having passed away Sua some esposa years tinha ago. falecido alguns anos antes. The family A família members considerou regarded o my meu meeting encontro Stephen com in the Stephen no lounge salão as a como uma response by our resposta Heavenly do Pai Father Celestial to their great desire a seu grande that I desejo would see de their que eu father visse o pai before he deles died antes que and morresse. answer his call. I too felt Senti o that this was the mesmo, case. For if Stephen had porque not se entered Stephen não the room tivesse in which entrado I no was salão no exato momento em precisely que o the fez, time he did, quando eu estava I ali would not have even conversando, known that Gene eu was even in sequer that teria state. ficado sabendo que Jean estava We gave a internado blessing naquele to lugar. him. Demos uma The spirit bênção of a ele. peace prevailed. O quarto encheu-se We de had a paz. lovely visit. Tivemos uma conversa Afterwards, muito I left. agradável e depois eu The saí. following morning, Na manhã a phone seguinte, call revealed um telefone informou-me que Gene Hemingway tinha falecido, just 20 apenas minutes 20 after he minutos received the blessing depois de ter recebido a from his son bênção and me. que seu filho e eu lhe I expressed a demos. silent prayer of Fiz uma thanks to oração him, em silêncio, agradecendo ao Pai Celestial por sua influência orientadora que me inspirou a visitar aquele asilo naquele dia e me conduziu a meu querido amigo Alfred Eugene Hemingway. I'd like to think that Quero Gene acreditar que Hemingway's os thoughts pensamentos de that Gene Hemingway naquela noite, ao desfrutarmos da influência do Espírito, ao participarmos de uma humilde oração e ao proferirmos uma bênção do sacerdócio, echoed the words repetiam mentioned as at the palavras mencionadas no hino Mestre, o mar se revolta, que citei no início de meu discurso. Linger, Fica comigo, ó Mestre, leave me alone dono no more. da terra e céu, e assim chegarei a bom parto, sem mais On the vaguear ao léu. I still Ainda amo esse hino and testify e presto to you testemunho a vocês nesta noite do consolo que ele oferece. whether the wrath Seja encapelado o mar, of sea a ira dos homens, o gênio do mal, or men or tais whatever águas não no podem waters can swallow a the naufragar, ship or rise. The master que leva o Mestre ocean do céu earth e mar. and skies. They all shall Pois todos ouvem o teu mandar. thy will. Paz, Peace. paz, não temais. His words Suas palavras, nas tantas escrituras, são o suficiente. be still Aquietai-vos and know e sabei I am que eu sou I Deus. testify Presto testemunho dessa verdade in the name e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.